Boa tarde, meus amores. Hoje é sexta-feira, estamos aí fechando mais uma semana. Graças a Deus, a semana foi mais curtinha porque tivemos aí um feriado na segunda-feira, né? Mas a gente tá aí, ó, fechando mais uma semana. O ano tá prestes a terminar, agora falta muito pouco e a gente segue junto, tá bom? Então, galera, hoje, em Geografia, a gente vai fechar o capítulo 6, né? Que a gente ainda tem aí um pedacinho da apostila para a gente fechar até que a nossa nova chegue, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente viu na aula passada, né, a distribuição da população segundo o IBGE nas regiões. E a gente falou bastante, né, na nossa última questão, na questão 32 da página 40, sobre o estado do Nordeste, né? Que ele é bem povoado, possui maior número de estados, só que em extensão territorial ele é bem pequeno em relação a outros, tá? Hoje, a gente fechando esse assunto, a gente vai falar sobre as regiões geoeconômicas, tá? Então, o que a gente entende de geoeconômicas? A gente fala sobre a economia, né? E sobre a história, um pouquinho da história da região. Vamos juntos aí ver o que nos traz essas informações? Então vamos lá. Então olha só, Brasil, regiões geoeconômicas. A proposta da regionalização do Brasil em regiões geoeconômicas utiliza como critério a formação econômica e histórica do país. É importante destacar que nossa regionalização, diferentemente da que foi feita pelo IBGE, os limites das regiões não coincidem com os limites estaduais. Essa proposta foi feita pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiser em 1967 e divide o Brasil em 3 regiões geoeconômicas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, tá? Então ela foi dividida histórica e economicamente dessa maneira: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Vamos ver o que nos traz a Amazônia. Corresponde à maior região geoeconômica do país, no entanto, abriga somente 10% da população brasileira. Um aspecto marcante é a presença da floresta amazônica. Nessa região estão localizadas áreas pertencentes à fronteira econômica do país, aonde se destaca a prática de atividades econômicas do extrativismo e agropecuária, tá? No Nordeste, região que abriga áreas de povoamento mais antigas do país. É por onde está distribuída 27% da população brasileira. Verifica-se grande contraste natural, social e econômico entre as porções litorâneas e as áreas do interior dessa região. Então, a região Nordeste é onde está distribuído os 27%, né, da população brasileira. Foi o que eu falei, tem bastante estado, né? É o que possui mais estados, possui grande concentração de pessoas e tem uma extensão territorial menor, pequena, né, em relação a outros. Centro-Sul, como que ela ficou organizada? Essa região pode ser considerada a mais desenvolvida economicamente de nosso país. Apresenta uma atividade agropecuária moderna, com ampla rede de serviços e com grande concentração industrial. Nessa região está concentrada a maior parte da população brasileira, aproximadamente 63%, principalmente nas áreas urbanas. Então, todas as outras regiões, né, tirando a Amazônia e o Nordeste, estão concentradas na região Sul. E o que se destaca aí, além da concentração da população, são as atividades agropecuária, né, e industrial. Na sequência, a gente tem aí o mapa, né, com uma legendinha que mostra e explica melhor para a gente isso, ó. Observe abaixo a imagem que representa essa divisão. Então, estão aí os complexos regionais. Então, ó,
Em verde, nós temos a Amazônia, em vermelho, Nordeste e em marrom, o Centro-Sul, tá? Aí vem os exercícios de fixação referentes ao assunto que a gente estava falando. Questão 37. Pedro Pinchas Geiser propôs, em 1967, uma nova regionalização do Brasil em complexos regionais. Quais são esses complexos? A gente acabou de ver, tá aqui no mapinha e tá no texto também lá atrás, tá? São 3. Eu tô cheia de dicas hoje, acho que porque hoje é sexta-feira, tá muito fácil isso. 38. Quais são as características do complexo regional da Amazônia? Aí vocês vão voltar ao texto, né, se vocês preferirem, e vocês vão tirar algumas características desse complexo regional da Amazônia. E por último, na página 43, na questão 39, vocês vão fazer a mesma coisa colocando características do complexo regional Centro-Sul. Não precisa escrever tudo, vocês podem fazer um apanhado das coisas mais importantes e escreverem aí, tanto na questão 38 quanto na questão 39. Se a gente for copiar tudo, né, vai ficar muito grande e cansativo. Na sequência, a gente tem a regionalização dos aspectos naturais do Brasil. Como foi feito isso, né? O gráfico abaixo mostra esses domínios morfoclimáticos, né? Que é de acordo com o clima, com a hidrografia, o relevo, o solo e a vegetação. Existe uma regionalização que se baseia exclusivamente nos aspectos naturais do território brasileiro e foi proposta por Assis, geógrafo brasileiro. Ele propôs a divisão do Brasil em 6 regiões, denominadas domínios morfoclimáticos. A divisão do Brasil em domínios morfoclimáticos considera as relações entre clima, vegetação, relevo, solo e hidrografia. Essas regiões são domínio amazônico, domínio da Caatinga, domínio do Cerrado, domínio das Araucárias e domínio das Pradarias. É importante destacar que entre uma região e outra existem as faixas de transição, que são as áreas que representam elementos de suas regiões naturais. Então, esses domínios morfoclimáticos, né, como o próprio nome diz, pegam um pouquinho de cada coisa do nosso país, né, em relação ao clima, a hidrografia, o relevo, né, enfim, o solo, vegetação. Na sequência, na página 44, a gente vê um exemplo de cada um deles, né? São 6. Então, a gente tem aí, ó, o domínio amazônico, que é característico por apresentar clima quente e úmido, vegetação de floresta tropical, no caso a floresta amazônica, e grande quantidade de rios. O domínio da Caatinga é caracterizado por poucas chuvas, mal distribuídas durante o ano, e a vegetação é composta por arbustos e cactos que se adaptam, né, à falta de chuva. O domínio do Cerrado representa suas estações do ano bem definidas, ou seja, em uma época é quente e úmido devido às chuvas e em outro é seco e frio. A vegetação predominante é o cerrado, que é formado principalmente por gramíneas, arbustos e árvores de casca grossa e galhos retorcidos. O domínio dos mares e morros é caracterizado pela alta umidade e pela vegetação da floresta tropical. Esse domínio já sofreu muita degradação causada pelas atividades humanas e hoje resta apenas 10% da sua área original. Triste, né? Ter apenas 10%. O domínio das araucárias
se desenvolve sob o clima subtropical e por isso está localizada no sul do Brasil, região mais fria, né, de clima frio. A vegetação é de pinheiros, especificamente das araucárias, que são árvores lindas, né? E por último, o domínio das pradarias. Não é padaria, gente, é pradarias. Apresenta chuvas distribuídas durante todo o ano e a vegetação é característica de gramíneas. Na imagem, a gente consegue observar a localização e os domínios desses morfoclimáticos, tá? Então, nós temos aí, ó, a distribuição em cores, que está representando aí os locais, tá? Em verde, o amazônico, em laranja, o cerrado, em azul, né? Esverdeado aí os mares e morros, em amarelo a caatinga, em roxo as araucárias, no verde claro as pradarias e as faixas de transição, né, que são as que separam uma da outra. Na sequência, a gente tem aí a atividade de fixação, tá? Que vocês vão fazer o seguinte: quais foram os critérios utilizados por Aziz para regionalizar o território brasileiro em domínios morfoclimáticos? Quantos e quais são os domínios morfoclimáticos brasileiros? Temos duas perguntas em uma. E aí temos um exercício resolvido, né? O mapa a seguir refere-se à divisão regional do Brasil segundo o IBGE. Assinale a alternativa correta. Então, a resposta certa é a letra C, o número 3, né? Que refere-se à região centro-oeste, na qual se localiza o estado de Goiás, tá? Na sequência, vocês têm aí um revise que aprendeu, tá? Então, ó, a partir da teoria apresentada até o momento, preencha os espaços das frases abaixo e resolva o diagrama. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher os espaços e os espaços eles estão numerados para que vocês possam responder a cruzadinha, tá bom? E na sequência, página 47, questão 47, quais são as características do complexo regional destacado na imagem abaixo, tá? Então, vocês têm aí em destaque, para começar, que região é essa, né? Vocês vão falar um pouquinho sobre o que a gente acabou de ver. Na questão 48, da página 48, vocês têm aí, ó, enumere a legenda a partir da localização dos domínios morfoclimáticos da figura abaixo. Então, vocês têm a numeração no mapa e vocês vão numerar na sequência correta aqui na legenda. Não é para pintar dessa vez, é para numerar, tá? E na página 49, na questão 49, vocês vão utilizar a legenda a seguir para colorir os domínios morfológicos do exercício anterior, tá? Então, vocês vão, agora é para pintar, vocês vão usar as cores em destaques aqui e de acordo com o local, vocês vão usar a cor, tá? Na questão 50 da página 49, vocês vão fazer um recorte das regiões do Brasil definidas pelo IBGE, que está lá na página 77. E seguindo as instruções no final da folha, monte um quebra-cabeça no espaço abaixo. Então, vocês vão utilizar esse espaço para os recortes da página 77. O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão pintar cada região de uma cor diferente, vocês vão escrever o nome dos estados de cada região e faça uma legenda para representar o território brasileiro a partir dessas macro-regiões. Vai dar um pouquinho de trabalho, façam com calma e já já eu volto com as correções, tá bom? Beijos e estou aqui para dúvidas, caso elas existam, tá bom? Beijos!